Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo. E você consegue imaginar uma pessoa que treinou 150 mil vendedores em 15 anos? Pois é, se você não imagina, eu vou apresentar para você aqui o Malavota, que Isso é aí. treinador de Isso vendas, aí. certo, meu Isso amigo? aí. Muitíssimo obrigado pelo convite. Além de treinador, também faço consultoria, faço todo esse trabalho de ajudar o empresário a conseguir ter ganhos através de um bom atendimento de uma equipe de qualidade. Pois é, você percebeu que o nosso assunto aqui vai ser venda, mas não é só isso, não. Nós vamos falar de gestão, de serviços, de novas soluções para varejo, enfim, hoje é uma conversa imperdível, certo? Larissa Garcia com a gente aqui também no nosso Certo. podcast. Tudo bom, Larissa? Tudo ótimo. A gente estava aqui batendo um papo antes de começar e a gente tem muito pano pra manga, né? Pois é, o assunto hoje é imperdível, então fica aí. Eu vou fazer uma primeira pergunta para você, Malavata. Considerando 150 mil treinamentos de venda, já dá para você me responder com total propriedade. Vender é um dom ou é uma capacidade que a gente aprimora? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, me fazem na rua, sabia? De vez em quando eu me paro, cara, é dom mesmo? Eu acho que a gente tem dom, sim, mas são habilidades que são inerentes dentro do seu organismo vivo, vamos chamar, né? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, o filósofo. Certamente ele, com aquela voz, se beneficia, né, em explicar melhor, com aquela dicção, melhor ainda. Então, tem um pouco de genética, como todos nós temos, mas é um processo que, como todo processo, você precisa lapidar, desenvolver, aprimorar. Brinco até que até o próprio Mário Sérgio Cortella, se eu coloco ele dentro de uma jaula e liberto ele depois de 20 anos, certamente ele não vai vir com aquela toda a eloquência que ele tem. Então, o dom fisiológico te ajuda, mas a prática e a metodologia é o que te torna único. Queria saber como tudo começou. Legal, que boa pergunta. Essa história eu conto até com certa emoção. Eu trabalhava numa agência de publicidade. E aí o meu professor, meu grande orientador, meu mestre, Marcelo Bosch, um cara que me ajudou muito na vida, era palestrante. E ele dava aula numa faculdade no Rio de Janeiro. Ele falou, ó, eu não vou poder dar essa aula. Você vai no meu lugar? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, não dá, né? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Ele falou, não, pega esse case. A gente já atendia um varejista grande chamado Sonoleve, uma indústria de colchões no Rio. E vai lá e conta esse case. Aí eu me preparei, fui lá e contei o case. Só que ali naquele dia, não sei te explicar. Sabe a sensação de tomada interruptora, assim? Eu me conectei com o meu propósito de vida. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Legal isso. E foi falando, enquanto eu aplicava a aula, um misto de sentimento, né? Que ao mesmo tempo de estar ali, se dedicando, uma baita atenção, entendendo o seu propósito de vida naquele momento, sabe? Aquela coisa meio louca, assim, enfim. E aí, dali em diante, eu fui procurar o caminho de ser um treinador. Porque eu brinco que quando eu olhei para a academia, eu falei, sou muito novo para dar aula, eu preciso de estrada, então deixa eu ir para consultoria. E aí até estava comentando, fui para o Senac, onde eu aprendi esse modelo educacional, eu não sabia o que era educação, fui entender mesmo trabalhando no Senac. Lá conheci outros consultores, e aí começa uma trajetória no varejo, aqui em São Paulo, com a Rede Móveis de Marabras, aonde veio o segundo interruptor, que é venda. Né? Até então era aplicar conteúdo, ensinar pessoas. No segundo momento, venda. Porque venda tem uma coisa interessante. Venda é uma maneira muito democrática de você inserir uma pessoa no mercado. Já parou para pensar que hoje toda empresa tem carência de vendedor? Toda. Se eu for agora em qualquer empresa e bater na porta e falar assim, você quer um vendedor? 90% vão falar, quero. Até quem tem vai querer. Porque de alguma forma está trocando, está mudando. Então existe um espaço de formação de vendedores no Brasil muito grande. Eu diria de milhões de pessoas que não estão inseridas no mercado porque não sabem fazer. Ou não entendem o processo. Mas isso certamente vai dar pano para manga. Agora, o que é um bom vendedor? O que se aprende num treinamento de vendas? Como eles chegam e como eles saem? Boa. Bom, eu costumo dizer que, como tudo, né, você vai me ver de falar de processo o tempo todo. Começa no recrutamento e seleção, então eu brinco que não tem chinelo velho nem pé descalço. Você tem que saber entender quem é a pessoa que vai aderir ao teu processo. Certa vez, só um recorte, um amigo falou assim, eu vi um garoto no sinal, pensei em contratar ele para minha empresa. Eu falei, provavelmente você vai errar. Né? Por quê? Porque a sua empresa tem ar-condicionado, está fechadinha, ele vai ficar em frente ao computador, lá ele está na rua, é dinâmico, então tem um pouco da adaptabilidade.
tem que tomar um certo cuidado. Nem todo mundo serve para todas as funções. E a gente poderia ficar horas aqui, vou ser muito sucinto, é adaptação ao comportamento da pessoa que vai trabalhar naquela função. Então, se eu sou um vendedor interno, eu tenho um perfil. Se eu sou um vendedor externo, eu tenho outro perfil. Se eu sou um vendedor que viaja, eu tenho outro perfil. Então, primeiro é recrutamento e seleção. Caprichar muito bem nesse processo, porque eu brinco que a gente tem um filósofo que é o Padre Washington, né? Que é pau que nasce torto não se endireita. Não é que a pessoa não quer, é que ela vai ser daquele jeito. Tá? 1. 2. Você ter uma boa academia de formação, que é o que existe muito pouco, que é onde eu trabalho muito nas empresas. Você pode ser uma empresa muito pequena. Você pode ter o teu onboarding muito bem feito. Eu não preciso ser uma gigante multinacional para ter um bom onboard. Por quê? Porque retarda o meu tempo. Imagina que eu não tenho um bom onboard, então eu vou ficar patinando até conseguir aprender a vender. Para fechar, 3, um bom trabalho de ongoing, de continuidade. Então eu fui bem contratado, fui bem onboardado, iniciado na empresa. Agora eu tenho um programa de formação ou um PDI que vai me levar até o ponto de excelência que eu ainda não sei qual é, porque eu não atingi ele, eu preciso ir atingindo. Então acho que as empresas precisam observar muito bem esse processo de formação. Que a gente, antes de ligar as câmeras, estava conversando, que antigamente era caro. Hoje em dia é muito acessível. Só que você tem que destinar tempo, conhecimento, principalmente, e metodologia. Não adianta eu despejar um monte de informação em cima da pessoa sem ela conseguir deglutir, sem ela conseguir fazer sinapse, aquilo ali não vai adiantar no processo. Eu fiquei pensando, antes de ligar as câmeras também, a gente estava conversando sobre a Finlândia, que eles estão desenvolvendo IAs individuais que tem a ver com a pessoa mais sinestésica, a pessoa mais... É isso. Aí eu queria saber se, nesses casos de treinamento, você já chegou numa empresa e foi meio que realocando as pessoas? Tipo, essa pessoa está nessa parte da venda, mas eu acho que talvez seja melhor você ir para cá e vamos... Porque tem tudo a ver com o que você falou, né? Esse é o meu trabalho. Então, primeira coisa que eu faço, eu brinco que tem como especialidade em medicina, você tem um médico para cada tipo de área do seu corpo, né? Então, aqui é neuro, né? Aqui é cardiologista, aqui é pneumologista, porque, embora eles tenham estudado a mesma capacitação básica, eles precisaram se especializar naquilo que vai desenvolver eles para ser um especialista. Então, hoje, a inteligência artificial, falando rápido sobre inteligência artificial, ela nasceu como preditiva, que é aquela que a gente usava o Google, o KD, lembra do KD? Yahoo, essa é a preditiva. Você vai lá, faz a pesquisa, você mesmo refina os dados, você vai entendendo. Agora, para quem está assistindo a gente não sei quando, estamos em 2025, aí a generativa transformou esse processo automático. Né? Então, eu faço a pesquisa, ela me dá, hoje generativamente, um modelo com base naquilo que eu já pesquiso. Esse é o bacana da história. Então, se você parar para pensar que isso já acontece com ChatGPTs, com as ferramentas disponíveis, imagina se eu tenho o perfil da pessoa, do educado aqui, do aluno, com essa IA implantada aqui em cima, não é nenhuma ciência de foguete. Eu só preciso ter desse lado daqui o conteúdo que eu quero aplicar para ele, o perfil dele, para ele poder me dizer o que eu vou passar para ele de conteúdo e retroalimentar todo esse processo para que ele consiga receber em doses homeopáticas, gradativamente, todo o conteúdo necessário para ele chegar no ponto ótimo que a gente já determinou. Porque aqui, entre empresários, a gente já sabe qual é o ponto ótimo. O problema é que muitas vezes você, empresário que está assistindo, não tem paciência para levar, ou não tem ferramenta para levar, ou não tem conteúdo para levar a pessoa para aquele estágio. Vendo aqui, né, a situação dos pais. Qual é a grande impaciência de um pai quando está ensinando um filho? Né? Eu sei porque eu vejo meu enteado lá com minha mulher sofrendo. É porque ela quer que ele vá para o estágio ótimo. Né? Ela não quer que ele vá para o estágio 1, 2, 3, 4. Ela quer para o estágio perfeito, que é logaritmo. Só que tem um caminho até você chegar lá. Então, respondendo a sua pergunta, a IA ajuda muito desde que você saiba programar e saiba quem está sendo programado. Né? Então, o programado, que é o vendedor aqui, que é o nosso assunto, ele tem um perfil.
que eu preciso encaixar ele nesse modelo, e aí eu venho com um conteúdo em cima desse modelo e encaixo nele esse processo para que isso seja feito de maneira orgânica. Pois é, falando de IA, né, Larissa? A gente sempre fica aquela preocupação de até que ponto a IA vai substituir o ser humano. Né? Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que é dublador, e ele já disse que ele teve uma conversa com o diretor da distribuidora, que eles estão contando os dias para que o filme, o programa, o documentário já venha de lá dublado com a voz do ator original. Né? E com a dicção, sabia? Exato. Por enquanto não é possível porque ainda está faltando um pouco de emoção, mas da velocidade que a Meses está andando, né? Então isso é uma coisa que ele falou, pô, já estou me vendo aqui outras coisas para direcionar minha carreira porque existe essa possibilidade. E o profissional de vendas, ele começou a ter que interagir com novas tecnologias, o chatbot, por exemplo, né? E a inteligência artificial está aí para prestar um atendimento também, a gente vê ferramentas surgindo. Como se encaixa a evolução tecnológica na atividade do vendedor, no sentido de aprimorar o trabalho dele, mas também quais são os riscos que ele corre se ele não correr atrás de buscar essa interação positiva com a tecnologia, né? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que, vamos olhar para a história, né? Antigamente a gente andava com cavalos puxando as carroças, né? Aí Henry Ford teve a grande ideia de transformar isso em motor. Depois desse motor, a gente transformou ele em fóssil, agora elétrico, né? Então existe uma evolução natural. Certamente, os motoristas de carroça, não sei qual é o nome, alguém até pode ajudar a gente aí, bota aqui embaixo, não existem mais, porque eles foram substituídos pelos motoristas de carros. Isso, os cocheiros, muito obrigado. Eu sou do tempo da carroça. Eu não lembrei, mas é isso mesmo, os cocheiros. E depois eles foram substituídos pelos motoristas. Os motoristas hoje estão sendo substituídos pelos carros autônomos. Então acho que existe um processo natural em tudo. Em vendas, existem alguns papéis que já foram substituídos pelas inteligências artificiais, né? Então, imagina que antes o vendedor que vendia pelo telefone foi substituído pelo chat. Embora do outro lado tivesse alguém que escrevesse no chat, a ferramenta já estava conectando com o consumidor final. Agora, como ela é generativa, ela já entende o chat e já responde o chat. Então, essa pessoa, possivelmente, ela já perdeu o papel dela aqui como escritora no chat. Como a inteligência artificial agora, pegando o exemplo do dublador, ela já avançou para adaptação vocal, então eu já consigo ouvir, traduzir e devolver no tom de voz, certamente aquele atendimento telefônico ou via chat eletrônico também está sendo substituído pela inteligência artificial, por um processo natural. Então a resposta é sim, mas nenhuma grande novidade, né? O que há, e aí meu papo agora com você, vendedor, é uma ausência de vendedores que fazem o que a IA não faz. Acho que aí é o grande pulo do gato. Então, o que é? Eu, como vendedor, eu me faço essa pergunta o tempo todo. Eu sou treinador. Será que a IA não vai me substituir? Certamente. Para falar o que já está pronto, a IA vai me substituir. Então, tiro uma lavota treinador, bota uma lavota na IA, e aí até a dica para o seu amigo e para quem também está sendo substituído, seja autor. A autoralidade ela não vai ser substituída, porque você é o autor. A IA, e o nome generativo vem da onde? Ela pega o que já existe e faz algo em cima, ela não cria em cima, a não ser que você programe novamente para ela criar, aí ela vai criando. Aí o céu é o limite, né? Aí já entra naquela parte dos desesperos do que a IA pode fazer, mas deixa para lá deixa para Netflix aí contar isso longa, no né? Black Mirror lá, né? Exatamente. Mas voltando para a nossa discussão do vendedor, a resposta é sim. E o que fazer, né? Já antecipando uma possível pergunta, é fazer o que a IA não faz. Então a IA não faz perguntas para você, a não ser que você peça para ela fazer perguntas. Ela teoricamente segue o que você manda. Então essa questão provocativa, cabe a você, vendedor, se posicionar para não perder o espaço, né? Eu brinco que eu tenho uma Alexa em casa que ela já era uma IA
preditiva, né? Ela era que ela já funcionava sobre um comando. Ela já está vindo para a generativa, para quem está acompanhando, eu adoro tecnologia, a Amazon já vai instalar um plugin para ela se tornar mais ativa, mas não propositiva. Então a proposição cabe a você, vendedor, para não perder o seu espaço no mercado. E a IA também ainda não propõe experiências, como por exemplo o que você fez agora com Malarota, é assim que chama? Isso. Que você viajou em diversos... conta pra gente como é que foi essa viagem, esse projeto em muitos setores, né, dentro de uma mesma empresa. Bom, que oportunidade boa. Vamos partir da dor. Lubrificante de carro, você não bebe, você não cheira, você não sente, você não prova e quando der problema vai ser daqui a 5 anos. Então ele é uma commodity. Quando que ele deixa de ser commodity? Quando eu atrelo, princípio da retórica aqui, algo nele que diferencie ele daquilo que é um óleo base, vamos chamar assim. Então, para quem entende de óleo aqui, né, você tem um óleo base e você tem um aditivo. Todo óleo é isso, né? Então você pega um óleo base, bota um aditivo que é muito pouquinho, mas que torna ele especial para determinado tipo de carro. Quando você vai numa oficina, existem mais de 50 tipos de óleos diferentes. E eu, como consumidor, eu não faço a menor ideia de qual é o óleo do meu carro. Mas tem uma tabela que representa qual óleo que eu tenho que colocar no meu carro. Só que a tabela ela também não é resolutiva, porque ela te dá variações. Variações, inclusive, de qualidade do próprio produto que vai entrar no seu carro. E se tiver variação no motor, alguma peça ou algo do tipo, tem mais variação ainda. Então não é uma coisa fácil. Lembra que eu tenho IA, lembra que eu tenho internet, eu tenho tudo isso para me ajudar. Só que eu não quero ter esse tipo de problema. Eu quero deixar meu carro lá e quero que você me devolva o carro para eu andar com o carro. A indústria começou a perceber isso, naquela nossa discussão de canal de distribuição. E cada canal de distribuição de óleo tem um perfil diferente. Então, troca tem um perfil, super troca tem outro perfil, mecânica tem outro perfil, concessionária outra e posto de gasolina outro, que são os mais tradicionais, esses 5. E aí, quando eu fui a campo, eu falei assim, caramba, é muito diferente, não dá para fazer o mesmo treinamento em cada um desses canais. E aí a companhia me falou, então, ok, me monte um programa de formação para cada um desses canais. Porque aí eu quero treinar cada um deles com a sua especificidade, de forma que eles se tornem muito produtivos. E aí, quando eu fui a campo, é muito curioso, porque quando você vê a troca, o comportamento da troca é muito diferente da mecânica, que são até relativamente próximos, né, como tamanho de negócio. De concessionária, é um outro bicho, né, porque ele vende provavelmente aquele produto a granel, ele não vende aquele produto B2C. E imposto de gasolina é muito particular, porque também é alguém que não foi ali para trocar o óleo. Ou foi ali para abastecer e viu um problema, ou foi ali e foi questionado por um frentista ou algo do tipo e aí trocou, ou foi alguém que lembrou quando parou para abastecer que o óleo estava baixo. E aí por que o Na Rota com uma Lavota foi uma coisa bacana de desenvolver? Primeiro porque a companhia tirou a atuação dela de cena rapidamente para não ficar uma coisa muito declarada, exatamente, para ficar uma coisa agnóstica, chapa branca. E como eu visitei e tenho uma autoridade em vendas, ela se absteve da responsabilidade de dizer que aquilo ali é importante, embora ela seja a principal responsável pelo trabalho. Até porque ela sabe o que o vendedor tem que fazer, mas muitas vezes o santo de casa não faz milagre. Então traz o santo de fora para levar um conhecimento que já é difundido, que provavelmente eles já falaram várias vezes, que fica com um peso muito mais leve para você poder levar para o usuário final, que no caso é o vendedor, a pessoa que troca, o dono da oficina ou o dono da supertroca. E o nosso maior desafio ainda continua sendo, porque o programa está vigorando, fazer com que eles absorvam o conhecimento, né? Porque a gente sabe que é um público que não é tão ávido assim ao estudo, à leitura. Então, fica do lado de cá o meu desafio de criar uma coisa. Tem um exemplo até, que é tipo, talvez você lembre, que é do Marcos Mion. Lembra que ele fazia uma crítica aos clipes? Ele botava um cavalinho de madeira. Isso. Eu faço um exemplo desse. Com ou sem cavalinho? Só com uma anteninha para sinalizar. Então aí tá rolando uma cena, eu falo, para,
dá uma olhada, o que está errado nessa cena? Que é o modelo de microlearning, que é o modelo que nós aqui consumimos, né? Então, eu estava aqui esperando vocês, cheguei mais cedo, e fiquei na rede social. É normal você ficar. Por quê? Porque ele é um passatempo prazeroso. Você fica ali, seu cérebro não está nem racionalizando muito, mas ali tem conteúdo. Ali tem informação. Então, quando eu saio daquele modelo tradicional de aulinha, olá pessoal, tudo bem? Estamos agora na Rota com a Malavota, e boto um vídeo escrachado mesmo e mostro para ele, tá vendo aqui? Isso é o que você faz. É por isso que muitas vezes você não vende. Dá uma naturalidade maior ao processo, deixando ele mais fluido para o pessoal aprender. Agora, Malavota, essa resposta sua para a Larissa serviu para mostrar para quem nos está vendo que você tem experiência e tem conhecimento também do nosso mercado automotivo, né, do nosso aftermarket automotivo. Você andou por aí visitando umas lojas de autopeças. Conta o que você viu e o que dá para melhorar. Que boa pergunta. Visitei 60 lojas, Brasil mesmo, tá? Fui no Sul, fui no Norte, Centro-Oeste, Brasília, Norte, Nordeste, para analisar, e vi que os comportamentos não são muito diferentes. É muito comum você ouvir o empresário falar assim, mas na minha região é diferente. Muito comum. Até aqui, a gente está em São Paulo. São Paulo, né, é muito grande, então você vê a região do ABC tem um comportamento, Diadema outro comportamento, Jundiaí outro comportamento. Mas no fim do dia, os desafios passam a ser os mesmos. Eu quero vender mais para quem já compra e eu quero que o meu cliente saia com o máximo de prestação de serviço que eu possa oferecer para ele. Esse é o desafio. E respondendo a tua pergunta, o que eu vi? Primeiro, e aí meus amigos eu tenho que falar para vocês, né? A gente veio aqui para falar a verdade. Seja muito sincero. Serei, né? Talvez não tão leve e sutil, mas muito sincero. Primeiro é que existe muito espaço no atendimento. Nosso atendimento é de ruim a péssimo. Mas muito ruim mesmo. Vou dar exemplos. Eu fazia cliente oculto nessas visitas, né? Então, gravava áudio e vídeo. E aí, o pessoal não sabia. E aí eu entrava, boa tarde, eu queria ver um óleo para o meu carro. Qual óleo? Sei lá qual óleo. Não faço ideia do óleo. E muitas vezes eu falava, não sei. E a reação do atendente era reativa ao meu não saber, do tipo, como assim o senhor não sabe? Eu falei, cara, não faço a menor ideia. Então o senhor procura e volta aqui. Coisas deste nível. E muito comum, tá? Muito. Tudo bem que eu personificava esse cliente, né, num nível muito abaixo do que seria o esperado, mas tenho certeza que não vai nada muito diferente disso. Até porque é uma venda técnica, né? E o técnico é quem está do outro lado do balcão, não é o cliente, né? Se eu fosse saber, você estava com o emprego perdido, porque eu ia comprar na internet, eu ia mesmo trocar o óleo. A gente está lá para isso, para resolver problema. Eu lembro uma vez, aí já não fazendo cliente oculto, já declarado como consultor, fui lá para ouvir os vendedores. E eu estava com a camisa da companhia que eu estava representando. Aí ele falou, você trabalha na companhia? E eu não trabalho, né? Eu sou prestador de serviço. Só que eu falei, trabalho, que eu queria ouvir. Ele falou, pois é, a companhia tinha que me dar mais suporte, tinha que botar um material de ponto de venda melhor, tinha que botar uma televisão lá para a gente poder explicar melhor o produto, tinha que dar mais treinamento com a gente. Aí ele fez uma lista de coisas que a companhia deveria fazer. Eu falei, cara, posso te dar uma dica? Ele falou, claro. Eu falei, não deixa eu levar esse papel para a companhia. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se eu levar esse papel, você está demitido. Porque o dia que a companhia se comunicar com o cliente final, resolver todo o problema de ponto de venda, por que ela precisa de você? Aí ele, não, é que, então turma, vamos lá, qual é o nosso papel? Você que está assistindo a gente, que trabalha ou no balcão, ou atrás do balcão, ou em cima do balcão, né, se você é o dono, ou na linha de frente fazendo a troca. É entender que do outro lado, que é o cliente, tem alguém indeciso, inseguro e cheio, totalmente ressabiado. Então ele é ressabiado, ele é cheio de dúvida e ele é indeciso. O seu papel é atender essa pessoa. Posso acrescentar mais um dedinho aí? Vai. É um cara mal-humorado. Pronto, porque o carro... Não, o carro deu problema. E outra coisa, você vai gastar para trocar o óleo, trocar pastilha, seja lá o que for. Quando o carro voltar para você, ele está igualzinho. Você não vai ver a troca que foi feita. Você vai olhar, putz, dinheiro jogado fora, né? Adorei. Ainda tem uma questão comportamental aqui doada, que é a forma como ele vai estar. Só que as pessoas não querem atender essa pessoa. Olha que loucura.
É justamente o seu público, É o seu público, é essa pessoa que você tem que atender. Ah, mas muitas vezes o cliente vem aqui de mau humor. Beleza, reaja com um bom humor, porque o mau humor dele não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a empresa, com a loja, tem a ver com ele. Ele vai embora. Ele vai embora, você fica. E o seu resultado fica, o dinheiro que vai para sua família fica, o resultado da loja que a gente mais viu fechar. Eu não tenho os números, mas foram aproximadamente 294 mil lojas fechadas em 2024. É absurdo o número de empresas que fecharam pós-pandemia e principalmente pós o fracasso que o varejo começou a viver com as compras online. E não adianta amaldiçoar a compra online, porque a compra online ela faz parte do mesmo processo da carroça, do carro. É um processo de evolução, eu não posso querer retroceder. Quem fala mal do digital é a mesma coisa que você falar mal do cavalo. Assim, não faz sentido, ele é um processo de evolução natural. O que eu tenho que fazer é entrar nele. E eu não vou dar aqui nomes de empresas, mas a gente discutiu aqui, antes das luzes acenderem, empresas que verticalizaram totalmente o seu produto e o seu serviço ao ponto do cliente nem se preocupar. Não se preocupa mais o cliente se ele vai pagar mais ou menos. Ele vai lá e resolve o problema dele. Eu não vou botar meu carro lá, quando eu tirar... Quer ver um exemplo que eu peguei agora do lado bom? Famílias inteiras que são atendidos pela mesma mecânica. A família inteira. O filho, a filha, o pai, a mulher que tem carro também, a mãe, a sogra. 6 pessoas que não querem saber o que está sendo feito. Ela para o carro na oficina, pega o dia que tem que voltar lá para pegar de volta e vai embora. Ele vai lá, troca o que tiver que trocar, muda o que tiver que mudar e manda a fatura, no caso, para o pai da família, que é o comprador. Por quê? Porque ele conquistou um elo de confiança tão grande que a pessoa ela não está preocupada com o serviço. É a história da furadeira e do furo. Eu não quero a furadeira, eu quero o furo. Cara, resolve o meu problema. Eu não tô... O que você faz com a furadeira em casa? É um trambolho na sua casa e muitas vezes vai fazer quantos furos? Um furo. Enfim, a conversa pode ir para vários lados. Eu fiquei pensando, não sei se é uma boa conclusão para o que você falou, mas que talvez a gente está cheio de presença digital agora. É um boom disso, assim. E geralmente o que vem depois é um pouco para equilibrar o que vem agora. Sim. Então, talvez daqui a pouco a presença, o serviço e a experiência se torne mais relevante. E aí, essa é a oportunidade do momento para formar essas pessoas que vão oferecer bem esses serviços, né? Total. E é legal a gente discutir isso, né? De novo, para quem está assistindo a gente, estamos em 2025, em maio mais precisamente. Vamos falar de futuro? Eu não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida, mas vamos lá. Vamos para 2027. Finge que nós estamos... Faz esse exercício mental. Nós estamos em 2027. O nível de automação ao meu redor vai aumentar. Né? Hoje já tem IAs que fazem todo tipo... De novo, não vou fazer propaganda, mas fazem tudo de pagamento para você, como se fosse uma secretária virtual. Você, no WhatsApp, você manda um áudio dizendo o seguinte: pagar minha conta de telefone. Aí ela vai perguntar qual é a companhia. Aí você fala lá o nome da operadora. Tá, qual é o código de barra? Não tem, ela vai lá e busca para você. Então, isso é real em 2025. Como é que vai ser em 2027? Eu não tenho mais que fazer controle de pagamento de conta. Certamente isso não vai acontecer. Não tem mais isso. Porque lá já vai estar tudo automatizado, eu só vou receber um extrato do que já foi pago e adaptado no meu modelo. Não vou precisar mais marcar médico. As próprias empresas vão marcar para mim, né? As donas dos planos de saúde vão marcar para você. Você precisa de dermato? Você vai fazer exame, o próprio exame vai ser propositivo para você do que você precisa para você poder... Isso na área da saúde. Tá? Vamos para a área de serviço autopeças. O seu carro, que é um bem que todo mundo no Brasil ainda valoriza muito, sabia que as 3 coisas que o brasileiro mais valoriza é a casa, em primeiro, a família e em terceiro já é o carro. Loucura, né? Já é o bem, que pode ser moto, pode ser o que... A gente ainda é muito fiel aos nossos bens. Isso é muito comum nosso. O europeu é pouco. O europeu ele quer usar, ele não quer ficar dono. Ele não quer ser o responsável. A gente quer ser dono, a gente quer ter chácara, a gente quer ter barco, né? Eles não querem viajar, é totalmente diferente. Então imagina que em 2027 eu quero que resolvam todos os meus problemas.
O meu carro ele tem que funcionar. O meu carro ele não tem que ter manutenção. Então, se você monta um programa de assinatura para mim, para resolver meus problemas, eu certamente vou aderir mais. Então, se você olhar todas as soluções de IA, de aplicativo, todas elas servem para resolver os seus problemas de falta de tempo. Então, olhando para o futuro, vão ser os organizadores de tempo que vão se sobressair em relação aos outros prestadores de serviço. Agora, olhando para o futuro também, você listou aí uma série de tecnologias, uma série de soluções que necessariamente estão relacionadas à tecnologia, ao surgimento de ferramentas cada vez mais eficientes, né? E aí eu lembro do nosso mercado aqui, que é tido como conservador. E muitas das empresas de varejo e muitas das oficinas também são empresas familiares que deram muito certo com o avô, que depois deram muito certo com o pai. Agora estão migrando para uma geração que nem todos os integrantes dessa geração têm o interesse em assumir o negócio, mas existe uma parte que traz alguma modernidade. Mas essa segunda ou terceira geração, ela está acostumada com aquilo que ela viveu durante décadas e sempre funcionou. Existe uma necessidade de quebrar algumas barreiras culturais, né? Como falar com esse empresário, com esse gestor e mostrar a necessidade dele começar a ficar por dentro de ferramentas que ele não conhece, fantástico, que ele nunca usou. Muito bom. Bom, vamos pegar a história. Eu sou muito fã da história nacional, né? Então a gente tem família Martinelli, tem a família Mauá, né? Os barões de Mauá. Então você tem uma família que prosperou, que viveu muito bem numa determinada época e perdeu o espaço porque não se adaptou. E você tem famílias como a Granado, por exemplo, uma ótima história de uma empresa de sabonete que vem dessa mesma época, mas que conseguiu se adaptar, conseguiu entrar, conseguiu trazer conceito. Então, eu fui bem no exemplo, bem nacional, é um processo de adaptação. Né? Acho que Darwin nunca, se tivesse entre nós, nunca estaria tão satisfeito com a seleção natural. Ela é um processo orgânico. Hoje a tecnologia está extremamente acessível. Já não é mais um problema. Eu estava contando para vocês, estive em Nova York há 2 semanas atrás para um encontro de brasileiros para falar de Brasil. Olha que loucura, né? O americano olha para a gente como um empreendedor. Sabia que, novamente pesquisa, o sonho do brasileiro era ter casa própria e, em segundo, era ter um emprego público. Esse era o sonho há 10 anos atrás, 10 ou 20 anos atrás. Mais de uma década. Era ter uma casa e ter um emprego público. Tanto eu tenho 42, e eu lembro que quando eu fui fazer, né, meu primeiro processo seletivo, minha mãe ficou louca, que ela falou, eu morava no Rio de Janeiro, ela falou, cara, por que você não vai para a Petrobras? Né, assim, todo mundo queria que os filhos fossem para uma estatal, né, para o emprego público, por quê? Estabilidade, né, tudo aquilo que toda mãe e pai justamente quer para os seus filhos. Qual é o segundo maior desejo hoje do brasileiro? Ser empreendedor. Interessante isso, né? Hoje, de novo em 2025, o segundo desejo dos brasileiros é ser empreendedor, é ter o seu próprio negócio. Então hoje, para quem quer ter o próprio negócio, você pode ter ele 100% digital, você pode ter ele híbrido, que é ele presencial e digital, e você pode ter ele ainda no modelo tradicional, que é 100% offline, que é, vamos chamar assim, uma oficina, que ela não trabalha com nada digital. É uma escolha. Os offlines vão morrer? Eu já vi tanta coisa que diziam que ia morrer. O jornal está aí até hoje, ia morrer, não morreu. Né? O jornal está aí, físico. A revista está aí, a banca de jornal, coitado, já morreu, já voltou, está aí de novo. Não existe, na minha visão, nada que não vá se adaptar, que eu consiga manter. A questão é a escolha que você vai ter de acordo com acho que agora é a grande resposta, de acordo com o público. Então eu ainda vejo muitas gerações, principalmente os mais experientes, que querem mudar o público. Não tente mudar, porque o público ele é indomável. Ele é como um cavalo selvagem, ele vai correr na direção que ele quiser. A questão é que público você quer atender. Porque se você for atender, por exemplo, Cadillacs ou algo do tipo, você vai ter talvez uma oficina especializada em Cadillac por resto da vida. Só que vai diminuir a quantidade de Cadillacs, talvez vão dar mais entradas aos carros elétricos. Que onda que você quer surfar?
Se você for extremamente nichado, esteja preparado para sofrer o que o mercado de nicho sofre, que é viver em cima de uma demanda específica. Se você quiser trabalhar com um grande público de massa, esteja preparado para se adaptar a esse público. E aí vai estudar geração, vai estudar perfil de cliente, vai começar a entender, e a principal dica agora, que você conhece bem esse público, é não seja reativo. As pessoas são reativas. Ah, mas hoje em dia... Aí amaldiçoa a geração, né? Ah, mas a geração Y, eles não querem saber de nada. É uma discussão inócua, você não adianta se discutir isso. Eles são mais fortes que a gente, entendeu? Estão aí, estão vivos, estão andando de um lado para o outro. Ah, mas a geração Z não quer ter carro. O problema é deles. Isso é o problema deles, não tem nada a ver com isso. Ah, mas aí o que eu vou viver de quê? Não sei. A Souza Cruz também deve ter feito essa pergunta quando caiu a queda e o consumo de cigarro. Mas tá aí, tá viva, tá distribuindo outras coisas. Tem que saber se adaptar, não é? A Kodak, por exemplo, é uma que... Morreu, ao contrário, tem outros que se adaptaram. A última fala aqui para devolver para vocês. Vocês devem ter visto como diminuiu o consumo de bebida alcoólica na geração Z. O que será que vai acontecer com a indústria de bebida? Não sei, eles vão precisar se adaptar, porque se eles ficarem esperando essa geração se adaptar e voltar, ela não vai voltar. Ao contrário, talvez ela nunca volte. Então, acho que é muito um processo de analisar o mercado. E outro, sai de dentro do seu casulo. Eu vejo muita gente que, sim, a gente durante muito tempo ouviu a frase, se você quer cuidar do seu negócio, engordar o seu gado, não tire a barriga do balcão. Tá, mas tem que tirar. Porque se você não estiver acompanhando tendência, se você não estiver olhando para o mercado, conversando com quem está tendo resultado, você fica sendo um amaldiçoador de banco de praça, sabe? Que fica ali vendo as coisas passar e fala, mas na minha época... Eu fiquei muito pensando nessa questão de geração, porque eu estou chegando agora no mundo, né? E aí eu fiquei pensando muito, que você falou, me chamou muito a atenção, a coisa da casa, da família e do carro. Isso. E eu fiquei pensando que tem totalmente a ver com segurança. Total. E Brasil, nosso país é um país inseguro, né? Total. Financeiramente. Você pensa até nessa tradição empresarial que você fala de família e de o avô que passa para o filho, que passa para o neto, que tem a ver com segurança. Que o nosso país foi prejudicado nesse sentido. Total. Europa tem outra estrutura e se formou colonização de outra forma. Então, eu fico pensando, tem essa mudança também agora, pensando no Brasil e minha geração, querendo menos ter carro e mais viajar e mais... Perfeito. Você acha que essa tendência tende a permanecer? Porque parece que o Brasil agora tem muito dois lados, né? Esse lado mais vamos viajar, esse lado não, vamos manter a... tradição. Estabilidade, sim. Como que a gente lê isso pensando em mercados? Legal. Para agora e para o futuro? Ótima pergunta. Eu vou pegar bem na linha e aí sinta-se à vontade para me interromper ou para complementar, até porque acho que o bacana do podcast é isso. Antigamente você deixava um negócio para uma geração e você tinha a percepção de que você deixou um investimento para sua família, né? Então... Vamos dizer que eu seja dono de uma oficina. Pô, meu filho vai ser o próximo, né? Ele vai herdar essa oficina, então vou deixar para o meu filho. Ele vai herdar os meus sonhos também. Ele vai herdar os meus sonhos, exatamente. Você já pegou, né? Então, o pai tinha um sonho. Quando ele deixou para o filho, eu não sei se ele já deixou um sonho ou ele deixou um problema, né? Porque o filho vai ter que aprender a gerir, vai ter que aprender a fazer um monte de coisa que ele demorou muito tempo para aprender e ele não vai conseguir tirar da cabeça dele e botar. E muitas vezes o negócio, na maioria das vezes, principalmente em autopeças, é normalmente desestruturado. Normalmente. Princípios básicos eles confundem. Mistura dinheiro físico, dinheiro da pessoa física com da pessoa jurídica. É uma loucura. O estoque, a entrada e saída do estoque não tem, acumula a mesma nota, a mesma entrada, a mesma saída. Muitos não têm software. Porque né? É porque funcionava. Acho que essa é a questão. Funcionava. Eu vou ter que contar uma história que eu acho que você já sabe, porque eu já contei em alguma outra entrevista aqui. Mas uma vez eu estava fazendo uma reportagem sobre a inadimplência no varejo de autopeças. E estava um momento de pico, né? E eu liguei para um varejista. Meu amigo, como é que tá a inadimplência aí? Rapaz, esse mês tá alta, viu? É sério?
Tá 18 centímetros. Eu falei, nossa, 18 centímetros tá alta mesmo, hein? Que coisa, né? O mercado tá ruim. Mas vem cá, explica para mim aí a sua metodologia de apurar a inadimplência. Não, é que eu tenho uma caixinha aqui e eu vou pondo as fichinhas, eu colei uma régua aqui, né? Então as fichinhas de inadimplência, elas vão avançando na régua. Então esse mês está 18 centímetros. Não é possível. Então isso é um exemplo da desestruturação que você... É um pouco antigo, né? Eu acredito que aquele varejista daquela época, ou ele mudou, ou ele fechou. Mas é um exemplo real de uma certa desestruturação, né? Sexta-feira tive em Palmas, Tocantins, e fui até Colinas, que é 291 quilômetros de Palmas. É uma população local extremamente intimista, né? Óbvio, tem todo o suporte, inclusive tive pelo Sebrae de tecnologia, etc. Mas no fim do dia é um bloquinho que ele tem anotado com os carros que entram, o carro que sai, qual é a peça. Então, assim, é porque quando a gente fala de Brasil, né, eu vou voltar na tua pergunta, a gente está falando de um país continental, com uma cultura continental. Então, quando eu olho para São Paulo, é um bicho. Quando eu olho para Colinas, no interior de Tocantins, eu estou olhando para outra situação. Eu não estou nem comparando o que é melhor ou pior, não, tá? Só estou vendo culturas diferentes. Quando você olha para o negócio, em Colinas, talvez você esteja deixando uma herança para essa próxima pessoa, o filho ou algo do tipo, que vai herdar e vai dar continuidade, porque a curva de maturação da população de Colinas comparado com São Paulo talvez demore um pouco mais ao ponto dele perder aquele negócio na fração de segundos, como é aqui em São Paulo. Né? Aqui em São Paulo você muda a mão de uma rua, você destrói o negócio. Tem noção disso? Você muda a mão de uma rua, você quebra o negócio. Só se mudar a mão. Não é tão sensível assim, talvez, no interior. Quando você vem para a capital, é muito rápido. É muito rápido. Então, assim, o que você vê de loja abrindo e fechando, inclusive grandes magazines, a gente tem lojas, não vou citar nomes, americanas, de maior marca de tênis americano, que abriu loja e fechou. Porque o tempo de reação, não precisa ir longe. Olha quanta loja, H&M, Forever 21, que entraram e não ficaram, porque não conseguiram entender o modelo. Tudo bem, esse risco, dentro de uma Forever, por exemplo, ele é calculado. Ou se não é, a perda não é tão considerável. Para um micro e pequeno empresário é fatal. Ele morre. Primeiro porque ele não tem tanto capital de giro assim para manter uma estrutura girando. 2, ele não está totalmente estruturado em estoque financeiro, metodologia, logística, ao ponto de uma variação muito brusca. Depois você falou de instabilidade total. Nós estamos vivendo o maior índice de endividamento da história da população brasileira. Além disso, instabilidade econômica, baixa confiança no país. Então, tudo isso é suficiente para qualquer abalo sísmico destruir o negócio. Então, voltando para a pergunta, hoje os negócios eles já não são mais tão geracionais como eram. Né? Embora eu citei aqui vários exemplos das maiores famílias que também não suportaram. Mas os menores, eles estão muito... Por isso que eu sempre falo, vai abrir um negócio, a primeira coisa é, não faz igual antigamente. Antigamente você ia na emoção e ia consertando. Né? Vou abrir um salão de cabeleireiro. Aí vai lá, os trancos e barrancos, pega dinheiro daqui, pega emprestado, deve, vai, foi. Hoje está muito arriscado. Então hoje planeja muito bem, organiza o processo, se estrutura e vai. E toma muito cuidado com a sua ideia. As pessoas tendem a valorizar muito a ideia. Eu tive uma grande ideia. A sua ideia hoje vale quase nada. Se você não for criar um novo Facebook, um novo GPT, você não tem nenhuma grande ideia. Né? Então, esses dias eu passei aqui na... Já viu uma loja chamada, vou fazer agora a campanha, Banana, que tem uma banana grande, assim, tá na entrada ali. Nunca viu? É uma banana gigante, assim, tá, o nome da loja é Banana alguma coisa. É porque eles vendem tudo a preço de banana. Muito legal a sacada, muito bacana. O que eles fazem? Eles pegam mercadorias que estão com defeitos, você viu, mínimos e colocam para vender a preços muito baratos. Porque são mercadorias que seriam... Isso é uma baita ideia. Bacana mesmo. Isso é uma baita ideia. Quer dizer, bacana não, banana. Banana. É. Mas você reparar, é uma baita... Mas não é uma... Ele não criou o novo Facebook, entendeu? Ele pegou algo que talvez um atacadista já faria e botou um pouco... Então, se você parar para pensar, é 2, 3% de criatividade
e 97 de execução. Então, o segredo, agora é para pegar você aqui, empresário, não é a criatividade, é a execução. Você tem que saber executar muito bem aquele plano. Se você souber executar muito bem, você pode abrir uma padaria que vai ser um sucesso. Porque as pessoas continuam comendo pão, as pessoas continuam tomando café e elas querem uma execução bem feita. E aí daria outro podcast para falar de execução. Você falou um pouquinho das suas viagens internacionais. O que você vê de solução nova no varejo internacional que pode ser trazido aqui para o Brasil? Poxa, que legal. Vou chover um pouquinho no molhado, mas nem todo mundo sabe. O conceito de omnichannel nunca teve tão presente como hoje, né? Então, abrasileirando a palavra omnichannel é multicanais funcionando ao mesmo tempo. Acabou aquele negócio de comprou online e troca online, isso é o fim da picada. Agora, desculpa, vai. Mas como você falou, o podcast é ping-pong. Por favor. A omnicanalidade, a multicanalidade, cada canal é uma empresa dentro da empresa? Tem que ser visto assim? Eu não sei se uma empresa, para não ficar muito drástico, tá? Mas um comportamento diferente, isso sem dúvida. Tá? Então, o canal online tem um comportamento, o chat do online tem um comportamento, o auditivo do online tem um comportamento, do presencial vai ter outro comportamento e do omni... E isso envolve, então, diferentes gestões? Total. Em diferentes gestões, em diferentes processos, em diferentes verticalidades dentro da mesma empresa. Isso, para mim, é muito claro. Mas, voltando ali para a questão do omni, é tratar o cliente como um indivíduo único. Acho que essa está sendo a grande dificuldade. E eu vi isso muito lá fora. Vocês já devem ter passado por isso. Você compra online e tenta trocar na loja. Algumas lojas ainda não trocam. Se você comprar online, é a mesma loja. Quando você compra online e tenta trocar na loja, a loja fala, mas você comprou online, né? Só troca online. Então, isso lá ficou muito claro. Não pode as possibilidades do cliente. Ao contrário, amplia as possibilidades dele. Tanto é que lá fora, o que muita loja faz? É receber mercadoria que nem é dela. Que é uma puta estratégia de canal. Por quê? Porque eu recebo o teu produto, aproveito e vendo alguma coisa para você. Então tem muita loja que está virando store, está virando meio de pagamento, está virando tudo para poder receber o cliente na loja. Mas como assim? Compra um produto totalmente de outro segmento? Totalmente outro, complementar, né? Para que seja estratégico. Então vamos dizer, loja de roupa que é mais fácil de traduzir. Eu vendo galocha, né? Que a gente chama aqui galocha, né? Pode ser galocha? Tá. Que é aquela bota de borracha. E eu troco o guarda-chuva, eu recebo o guarda-chuva, entendeu? Porque é o mesmo canal. Então o que eu faço? Eu vou na tua loja de galocha e recebo o guarda-chuva dele. Tem uma chuva, né? Tipo... Tá no mesmo segmento. Então, em autopeça faz total sentido. Sim, né? Imagina que eu tenho que trocar uma mercadoria do Mercado Livre que é de peça. Eu sou um receptor daquilo ali. Porque o Mercado Livre não quer gastar dinheiro, até porque ele vai pegar 2, 3 encomendas, que já está na rota. Mas ele faz encomenda ali. Então ele vira meio que um ponto de troca. Um exemplo. Outro, usar o canal de fato como um receptor de serviço. Porque ele está ali, o cliente está lá. O cliente está lá. Eu estou lá. Aí eu faço uma pergunta. Você pode fazer o que você quiser comigo, eu estou lá. Você tem a minha atenção, você tem o meu olhar, você tem eu que estou ali e você pode oferecer para mim o que você quiser. Então, respondendo, o que eu mais vi lá fora é o ponto de venda se comportando como um atendimento full service para quase tudo que está dentro da atmosfera dele de prestação de serviço. Então, imagina a oficina mecânica. Eu posso trocar o óleo, eu posso comprar água, eu posso comprar filtro, eu posso comprar e eu posso ser um representante de alguns outros serviços que aquele carro não está fazendo e vender na hora. Vou dar um exemplo que eu vi numa oficina dele fazer martelinho, né? O martelinho de ouro ele não faz. Então ele já tira o pedido ali e leva o carro para você numa outra oficina. Quer dizer, na oficina, que é um ponto de prestação de serviço, fica muito claro isso, né? Agora, existe um tabu aqui no nosso mercado que o varejo é um ponto de venda de produtos. Sim. Onde entra o serviço aí? Você acha que é viável? Mais do que viável, você acha que ele traz valor real no sentido de solução para o cliente, né?
mas sem concorrer com aquele cliente dele que é o prestador? Pô, que boa, ótima pergunta. Eu gosto das analogias, né? Então fica mais fácil até pra gente, porque aí a pessoa se pegar... Eu acho que nada paga o valor do insight, né? Então, putz, dá para adaptar pro meu negócio. Floricultura. Quem é o público da floricultura? Vocês sabem? Chuta. São os namorados e os maridos, quem sabe, e no dia de finados, né? Todo mundo. Parabéns, acertou. São os pretendentes. Interessante isso, né? Muito. Total. E é um pretendente aí desvincula da questão de gênero, né? Então pode ser tanto o homem quanto a mulher que estão pretendendo alguma coisa, né? Então os pretendentes podem ser os que estão, né, pretendendo consolar alguém, estão pretendendo convidar alguém, estão pretendendo homenagear alguém. E aí, legal isso, né? Quando você entende que o cliente é pretendente, você faz tudo para pretendente. Então todo o teu esforço fica sendo para pretendente. Do que? Pouco importa. Pretendente, venham falar comigo. Eu vou resolver o seu problema. E aí, quando você chega lá, eu não sei qual a experiência de vocês, a minha é muito baixa. Então eu não sei o que é uma flor de comemoração, uma flor de velório, uma flor de felicitação, uma flor de pesar, uma flor de convite. Tem flor para tudo. E quem entende minimamente flor está entendendo o que você está fazendo quando você entrega. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Porque aí, pretendente, se você entrega uma flor de romance para o seu chefe... Hoje em dia tem essa, né? Você tem que tomar um certo cuidado, fica chato, né? Então... Por isso que eu estou evitando comprar flor. Mas percebe, então, saindo da floricultura agora, indo para a loja de peças. Quem é o seu público? É uma pessoa apaixonada por carro. É uma pessoa. Eu fui a Maringá e o rapaz que foi me buscar estava num carro tunado, maravilhoso, um Jetta, cheio, GT, não sei o quê. Ele deu uma aula enquanto ele me transportava em meia hora. Do óleo, do carro, porque eu fui falando que trabalhava com o mercado de autopeças também. Esquece. Esse cara, ele vai querer saber a marca do amortecedor, onde que ele foi comprado, a procedência, o encaixe. É um público. O outro é a pessoa que roda com o carro, que sou eu, que não tem nenhum apreço. Tá? Eu preciso que ele ande, que ele não me dê problema e que ele esteja limpo. É só essa missão que o carro tem comigo, mais nada. E um certo conforto, porque eu não gosto muito de dirigir, mas também não gosto de passar perrengue. Só isso. Eu sou outro público. É um público que vai derivando para o carro por assinatura. É isso aí. Esse carro, essa pessoa que já está na assinatura, porque aí eu entrego o problema. Toma, quero mais resolver não, me dá outro. Toma esse agora, me dá outro. Então, reparou, eu tenho o apaixonado por carro, o indiferente ao carro e a pessoa que é prestadora de serviço com o carro. Aí eu tenho o dono o carro de aplicativo, que tem o motorista. Então, percebe? São pessoas completamente diferentes. Eu tenho que ter uma prestação de serviço para cada um diferente ou entender se eu quero ser nichado. Não, eu sou uma oficina que atendo carros de aplicativo. Maravilha. Provavelmente você vai ter peças mais baratas, com custo menor, né? Explicando melhor. Você vai ter serviços mais enxutos e você vai ganhar no volume. Ah, não, eu quero atender esse cara que gosta de carro. Maravilha. Então você vai ter custos mais elevados, peças de melhor qualidade para atender um público. O que não dá, e o que eu vejo, é quem quer fazer tudo. Aqui está o grande problema. Ele quer atender o motorista de aplicativo, ele quer atender ao apaixonado por carro. Aí ele vira pato. Né? Não nada direito, não voa, não corre, faz tudo mais ou menos, mas faz. Né? Então acho que a gente vê muito varejista ainda perdido em relação ao posicionamento. E não estudou essa matéria. Isso é uma matéria, tem que estudar. O que é posicionamento de marketing, o que é segmentação, o que é mercado-alvo, o que é cliente ideal, o que é cliente desejado. Tem uma diferença. Eu tenho cliente ideal e cliente desejado. E aí, se o meu público também não estiver preparado interno para atender a esses perfis, aí que vira uma loucura mesmo. Que aí eu tenho motorista especializado conversando com um mecânico de motorista de aplicativo. Distância. Né? A conversa não vai fluir. Ela volta então olhando aqui para a lente da verdade. Isso aqui não é do seu tempo isso aí não, né?
a lente da verdade. Não, Depois eu te certamente conto. não. Depois eu te conto. Você me atualiza. Da chama a câmera, assim. É. Passa uma mensagem final aí para Obrigado. o nosso público do setor automotivo. Obrigado. Poxa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que o papo foi muito legal, né? A gente tem horas, se deixasse a gente ficaria aqui. Né? O papo fluiu bem, foi muito bacana. A minha mensagem para você é: as cartas estão na mesa, né? Você tem que saber que jogo que você quer jogar, tá? Então, assim, tem solução para tudo, né? Como diz minha avó, só não tem solução para a morte. O que não dá é para você esperar. Eu ouço muito essa frase. Eu vou esperar para ver a economia, eu vou esperar para ver o governo, eu vou esperar. Esse está fadado. E a minha grande dica é: tenha muita atenção ao ano de 2025. Esse vai ser um ano, fazendo aqui já uma previsão muito forte. Você acabou de falar da viagem que eu fiz, e a principal fala lá nos Estados Unidos, em Nova York, é o cuidado que o brasileiro tem que ter com o ano de 2025. É um ano muito frágil, é um ano muito sensível, e se você não estiver muito atento, mas muito mesmo, olhando ali no fio do bigode o seu negócio, você corre um grande risco de perder ele. E vamos olhar pelo lado positivo também, né? Então a gente tem estados no Brasil crescendo acima da média na China. Olha que loucura isso. Então, sul do Brasil crescendo acima da média, centro-oeste crescendo acima da média, Pernambuco crescendo acima da média. Então, assim, isso é Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer, você também está diante de um país de muita oportunidade, né? Acabei de dizer, voltei do norte agora, a oportunidade brotando do chão. Mas para quem? Para quem está executando muito bem. Então, capriche na execução, esteja atento a 2025 e principalmente transforme seu negócio em algo que realmente gera valor para o seu cliente. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Espero que a gente volte a conversar. Tomara. Larissa, obrigado pela presença, né, pelas perguntas, por tornar esse podcast cada vez melhor, né? Obrigada. Nossa, muito legal conversar com você. Obrigado. Muitos insights, né, Cláudio? É isso aí. Vamos abrir uma loja agora, né? Tô pensando de alguma coisa. Vamos pensar Deu em vontade, produto. né, Cláudio? Muito bom. Muito bem, nós conversamos aqui com o treinador Malavota e espero que tenha sido muito útil para você. Ter certeza que você vai executar muitos dos ensinamentos aqui. Aliás, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, continue acompanhando aqui os nossos podcasts e a ATV. E a gente se vê por aí, tá bom? Até mais.